Você sabe o que é viés de algodão? Você sabe o que é debrum? E você sabe o que é viés de boneon? Sabe a diferença deles? Sabe como aplicá-los? Então esse vídeo é especial para você. Essa é uma dica oferecida pelo meu ateliê Sofia Tereza Costura Criativa. Então eu convido você a me seguir nas redes sociais, no Instagram Sofia Tereza Faz e no canal do YouTube Sofia Tereza Faz. Se você não me conhece, eu sou a Camila, artesã do Sofia Tereza Costura Criativa, e seja bem-vindo! Mas antes de começar esta dica, se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho e já curta este vídeo e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta dica e muitos outros vídeos que eu fiz especialmente para você. Viés e debrum é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E por que que não é a mesma coisa? Porque o viés, ele é feito enviesado. Quando se produz um viés, quando se faz um viés de tecido sintético, um viés pronto, tá? Que são esses vieses de algodão, eles são feitos de uma forma enviesada. Eu vou ensinar a fazer esse tipo de viés em um outro vídeo, tá? Mas, basicamente, o viés é feito enviesado. Tanto que é possível ver nesses vieses de algodão, que são esses vieses enrolados, né? É possível ver esta emenda. Olha aqui, ó. Ó como é enviesado. Ele é na diagonal, certo? Então, ele foi feito enviesado, ó. Olha aqui a união dele, certo? Então, ele foi costurado, ele foi feito enviesado. Vamos falar sobre o primeiro tipo de viés, que são os vieses de algodão, tá? Esses aqui, ó, tá? Esse aqui é o viés de algodão do largo. E por que que esse aqui é viés do largo? Porque ele, fechado, mede daqui até aqui, tá? Ele tem essas abas, ó. O viés de algodão, ele tem estas abas, tá? O viés tanto do algodão do fino e tanto do largo, eles têm estas abas e eu vou explicar para que servem, tá? Então, o viés do largo, ele mede daqui até aqui aproximadamente 23 a 25 milímetros. E aberto, ele mede aproximadamente 35 milímetros, tá? Então, esse aqui é do largo. E o fino, esse aqui é também, ó, um viés também de algodão. E esse aqui é do fino, do estreito. Por quê? Porque ele fechado, então ele também tem as abas, ó. Ele tem também as abas, mas fechado ele tem o tamanho de 12 milímetros. De um lado ao outro, ele tem 12 milímetros. E aberto, aproximadamente 24 milímetros, ok? Então, esse é do fino, olha a diferença, certo? Eu uso muito, muito, muito do largo. Uso do fino quando eu vou fazer fraldinha de boca bem delicadinha, aí eu utilizo do fino. A forma de aplicação desses vieses é a mesma, tá? A diferença é que o viés largo permite que você tenha muitas camadas de material para que ele tenha que abraçar. A função dos vieses, né, ou dos debrums, é justamente isso, dar acabamento, abraçar o material, ó, por exemplo, aqui eu tinha desse lado esse tipo de fechamento e depois eu tinha que vir com algo para fazer esse fechamento, olha aqui, ó, tá? Esse aqui foi um debrum de tecido que eu coloquei para que eu faça este acabamento. Essa é a função do viés. É para que não fique aparecendo essa costura e unir os outros materiais e abraçar. Esta é a função do viés. Bom, conhecido o viés de algodão, existe também o viés de tecido. O viés de tecido eu vou ensinar a fazer em um outro vídeo, o viés de tecido, mas ele também tem a mesma forma de emenda, ó. Esse aqui eu fiz um viés no tecido e, ó, aqui a emenda dele, certo? Aqui eu fiz um viés no tamanho que eu quis, na largura que eu quis,
para um trabalho que eu queria uma tira bem larga. Mas, normalmente, para ter esse viés e depois enrolar, normalmente eu faço o quê? Eu faço tiras, né? Eu faço o viés nesta largura, na mesma largura que do largo, que ao final eu vou ter 35 milímetros aproximadamente, tá? E aí, então, depois enrola e guarda, tá? Mas esse aqui também eu fiz uma tira de viés, eu cortei um viés também na diagonal, tá bom? E aí, eu fiz esse tipo de emenda, tá bom? Então, existe também o viés de tecido, tecidinhos tricolines, que serve para quê? Pra gente personalizar um trabalho. Às vezes você tá usando um tecido e aí você quer fazer um viés com aquele próprio material, você pode fazer sim, e fica muito bonito também, personaliza mais ainda a sua peça. Agora vamos falar sobre, também dá para fazer viés de sintético? Dá, mas eu prefiro fazer o debrum. O que é o debrum? O debrum é uma tira, tá? É uma tira cortada na largura do seu material. Que material? Pode ser sintético, pode ser tricoline. Então, quando você recebe o seu sintético ou tricoline, você recebe ele na largura de 1,40 m, 1,50 m. Então, você vai pegar uma tira e vai cortar por essa largura de 1,40 m, 1,50 m. Qual a grossura, né? Qual é a altura que você quer desse debrum? Você que vai definir. Eu, Camila, quando eu vou fazer, por exemplo, o uso do debrum de sintético para uma peça, fechar uma carteira, por exemplo, eu utilizo um debrum de entre 2,5 e 3, tá? Tudo varia, mas é entre 2,5 e 3, porque eu sei que depois ele vai abraçar do jeito que eu preciso. Mas aí a tira vai da largura que você necessita. Tem que calcular, né? Tem que saber o quanto você vai precisar de material para fazer esse abraçado no material, né? No seu trabalho, né? Então, debrum pode ser feito sintético, pode ser feito também no tecido, mas você percebe que são duas coisas diferentes, tá? O viés, ele tem uma coisa muito legal. Quando ele é dobrado aqui na metade, ó, ele permite que eu consiga fazer este contorno, tá? Ele foi feito para isso, para me facilitar nos contornos que eu vou ter durante a peça, tá? Se for uma peça que tenha contorno, ele me permite fazer isso. Por isso que ele é enviesado, porque ele vai pegar o tecido tanto da vertical quanto da horizontal, então ele me permite fazer esse contorno. E existe também um outro tipo de viés, que é o viés de Boneon. Existe também o viés de Gorgurão, tá? O viés de Boneon. O viés de Boneon é este material aqui, ó. Tá? O que ele é legal? Gosto muito do viés de Boneon. Esse aqui é do 25 milímetros, tá? O viés de Boneon, ele é feito de fibra de poliéster, tá? Ele tem este sulco aqui no meio, ó. Tá? Ele tem essa linha aqui no meio. Por quê? Porque ele permite que eu faça esta dobra e, ó, tensionando um pouquinho, ele fica exatamente na metade. Juntamente com este sulco que eu tenho, as linhas também são na mesma direção que o sulco, todos na horizontal. Então, me permite que esta puxada me dê esta pequena elasticidade. E é por isso que eu falo que o viés de Boneon, ele permite que se acomode bem as curvas, tá? Por causa disso, porque ele contorna bem a curva e isso facilita por conta destas linhas que são todas na horizontal. O viés de Gorgurão, ele é diferente, ele não tem este sulco aqui no meio e as linhas são todas verticais. Então, não vai acontecer nada se você fizer isso. Se você tensionar o viés de Gorgurão, ele não vai se fechar. Por quê? Porque as linhas dele estão na vertical, então ele não vai ter essa acomodação. Além disso, eu acho ele um pouco mais rígido, então fica difícil de dar, para mim, um bom acabamento,
tá? Por isso que eu trabalho para acabamentos internos. Existem também muitas artesãs que utilizam para fraldinhas. Por quê? Porque o viés de boneon, ele é macio, ele é gostoso de ser trabalhado e se acomoda bem, tá? Então, este é o viés de boneon. Agora vamos às aplicações, tá? Como que se utiliza cada um deles? Tanto o viés de algodão pronto, tá? Ou um debrum, você utiliza da mesma forma. A diferença são estas abas do viés de algodão, que é aí que você vai ver a quantidade de tecido que você tem para colocar o seu viés. Então, por exemplo, como eu disse, faz de conta que você tem um trabalho que você precisa aplicar, mas ele tem muitas camadas. Por exemplo, aqui eu tenho um tricoline, tenho um TNT, tenho uma manta e tenho tricoline do outro lado. Então, são muitas camadas. E aí, você precisa fazer a aplicação deste viés, tá? Você tem duas opções. Quando se tem muitas camadas, então tem muitas artesãs que elas gostam de aplicar o viés de um jeito só. Como? Pegando o viés do largo, pegando o viés, fechando ele exatamente aqui no meio, ó. Pega, marca ele aqui no meio e aplica aqui, ó, tá? E passa uma costura. É uma opção, é uma opção, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu fixei direitinho ele aqui na metade, fechei ele exatamente na metade. Você pode fazer isso também do fino, tá? Só que do fino, então, você não precisa ter muitas camadas, tá? Então, ó, fixei ele aqui na metade, eu vou encaixar ele aqui no meio, tá? E vou fazer com que exatamente esse ápice aqui do meu viés fique exatamente no meio do meu tecido e vou passar uma costura, ó. Esta é uma opção, olha do outro lado, ó. E na hora das curvas, né, vai fazer isso aqui e ele vai se acomodar, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer a aplicação do viés ou do meu debrum com duas costuras, tá? Que começa do lado avesso e termina do lado direito, certo? Então, quando se trata de uma camada muito grossa de material, tá? Então, grossa mesmo, eu vou até pôr outra camada aqui, ó. Então, eu vou pôr essa aqui junto, ó, só para poder vocês verem. Então, o que que eu faço? Então, do lado avesso, eu falei que o viés, ele tem estas duas abas, tá? Então, eu vou trabalhar com a aba que vai ficar rente aqui à lateral do meu trabalho. Então, eu vou abrir esta aba do meu viés, vou deixar este viés paralelo a esta lateral, ó, certo? Paralelo a esta lateral e vou passar uma costura exatamente nesta marquinha onde foi a dobra, do começo até o final. Então, deixa rente o viés aberto. Pronto. Automaticamente, tudo que está aqui, ele vai ser coberto por esse viés, ó. Tudo vai ser abraçado. E olha o que vai acontecer. Eu vou acomodar este viés para virá-lo pro lado direito. E olha o que vai acontecer. Eu vou ter um viés que está abraçando tudo, ó. Olha que legal. E aonde vai este viés? Ele tem que ultrapassar esta linha que foi a minha costura. Esta linha que foi esta costura aqui, ó. Esta costura aqui é esta costurinha reta aqui. Então, o viés, ele tem que abraçar, por isso que eu falo que ele tem que estar aberto, para que eu possa passar esta costura, ok? E aí, eu venho e passo esta costura. Tem pessoas que gostam de clipar, né? Então, eu vou clipar para que o viés fique bem presinho. Pronto, ó, clipei.
Então, eu vou passar uma costura onde? Um pouquinho antes, porque se eu sei que a minha linha está aqui, então um pouquinho antes eu tenho que passar a costura, de modo que aqui também a costura fique em cima do viés, não passado para fora. Pronto, passei a costura. Olha aqui o lado direito e olha aqui o lado do avesso, ó. Tá vendo? É isso que acontece. Neste caso aqui, que eu tenho grandes camadas, então o viés precisou ter essa aba aberta para abraçar tudo. Porém, tem casos que é só uma camada, mesmo simples, né? Não tem grandes camadas, não tem muitas camadas, então a gente não vai precisar abrir esta aba. Então, como que nós vamos fazer? Mesma coisa. Então, como que nós vamos fazer para uma camada, para menores camadas? Do meu lado do avesso, eu vou pegar o meu viés do largo ou do fino e vou colocar ele aqui, ó, rente à lateral onde eu vou costurar, porém eu não vou abrir a aba, eu vou deixar esta aba fechada e vou passar uma costura em cima de onde tem essa bordinha aqui, ó, tá? Aqui em cima, de ponta a ponta. Então, vai deixando o viés bem acomodado, bem rente. Olha aqui, ó, certo? A aba fechada. Agora, o que que eu vou fazer? Vou acomodar este viés para que eu desvire para o lado direito. E o que que vai acontecer? Ó, acomodei. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar este viés, ó, por cima. Olha a diferença da espessura, tá vendo? Porque aqui tinha muita camada e aqui tem menos camadas. Vou clipar. Mesma coisa, este viés, ele tem que cobrir esta costura. Então, clipa, se for necessário, né? Deixa tudo clipadinho e passe uma costura. Ó, vou passar uma costura de modo que ele seja um pouquinho antes desta costura. Por quê? Porque a costura vai passar aqui e vai chegar aqui por cima do meu viés, não para fora. Pronto. Olha aqui do lado direito e olha aqui do lado do avesso. Olha como eu passei a costura e ele ficou em cima do viés, ó, certo? Então, estas são as duas formas de passar com viés de algodão. Viés de tecido também é a mesma coisa, tá? Um viés de tecido. Quando eu ensinar a técnica do viés de tecido, ele vai ter também as mesmas dobras que o viés de algodão. Por quê? Porque aí a gente pode utilizá-lo com a aba aberta ou com a aba fechada, do mesmo jeito que eu ensinei aqui com o viés de algodão. E a gente vai aplicar da mesma forma, certo? Então, esta foi a aplicação com os vieses, tá?
viés de algodão com a aba aberta ou com a aba fechada. Agora, eu vou utilizar a minha tira, o meu debrum. O que é o meu debrum? A tira que eu cortei de 1,40 m. Então, eu cortei 1,40 m por 2,5 m. Eu posso cortar também por mais. Tudo depende de quanto eu preciso abraçar, tá? Aqui, neste caso, ó, eu apliquei com 2,5 m. Por quê? Porque é como eu normalmente faço. Quando eu faço a aplicação de um debrum de sintético 0,8, 0,9, eu não faço como eu fiz com este viés de algodão, tá? Eu não vou fazer depois da costura, eu não vou virar uma pontinha para pôr por cima, tá? Eu simplesmente vou passar a costura com esse meu 2,5 ou 3, a minha tira. Eu passei a minha costura com ele rente, ok? Esse é de 2,5. Aí, ó, eu vou desvirar e quando eu desvirar, eu só vou abraçar, ó, ok? Então, vem o detalhe. Ao invés de eu fazer como eu fiz no meu viés de 2 costuras, começa no lado do avesso e termina no lado direito, neste caso aqui, para que eu tenha este acabamento, ó, eu já vou fazer primeiro no lado direito, no lado de fora, onde vai estar aparente, tá? Então, eu só vou mudar isso. Por quê? Porque quando eu desvirar, ele vai ter esse acabamento interno, no lado do avesso, tá? Então, o que que eu fiz? Meu trabalho tá aqui, ó, tem um nome aqui, né? Então, eu vou colocar o meu debrum rente, o meu debrum de frente à frente do meu trabalho, passei o meu pezinho de máquina e agora eu vou desvirar para o lado do avesso, olha aqui, certo? E vou passar uma costura como? Quem vai ser a minha referência? O meu lado direito. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, bem bonitinha aqui, no meu lado direito. Então, eu vou clipar. E agora é invertido. Eu gosto muito de quando utilizo estes debruns de sintético, eu gosto de começar pelo lado direito para terminar do lado avesso. Então, ó, clipei e o meu lado direito é a minha referência. Só eu já te ensinei 4 técnicas. O viés só dobrado no meio, o viés com uma aba aberta, o viés sem a aba aberta e agora o debrum, em que eu começo do lado direito e termino do lado avesso. Olha aqui, ó. Fiz a costura do lado direito e olha do lado avesso, tá? Olha do lado avesso. Eu tenho essa tira seguramente de que ela não vai extravasar. Eu faço muito isso quando eu uso tira de sintético. Começo do lado direito e termino do lado avesso. Clipa tudo direitinho e não tem erro. Existem artesãs que gostam sim de ter esse debrum mais largo, tá? Então 3,5, 4, que aí elas fazem a aplicação do jeito que eu fiz do viés. Começa do lado avesso e desviro e viro para dentro como é o viés. É que eu acho que fica muito grosso para mim, mas com certeza vai chegar um momento que eu vou me adaptar e eu vou acabar utilizando desta forma. Então, para fazer essas tirinhas, eu corto 2,5. Se é um trabalho muito grosso, corta 3 centímetros e aí ele vai ter esse efeito bem legal. E existe também a forma que você pode usar o debrum de sintético aberto, simplesmente com ele dobrado no meio, tá? Então, eu tenho uma tira aqui de 2,5, eu tô dobrando ele na metade, tá? Tô vincando ele bem na metade e você também pode
aplicá-lo, porque ele tem um pouquinho de elasticidade, o sintético 08, 09, então eu também posso aplicá-lo na minha borda. Como? Então tá aqui, ó, tá? Ao invés de eu fazer desse jeito que eu fiz do direito e desvirei pro avesso, agora eu simplesmente abraço, ó, tá? Abraço esta tira no meu trabalho todo, tá? Então, ó, vou vincar todinho e vou aplicar. Ó, então fiz a aplicação dele abertinho, abraçando, como se fosse o viés que eu mostrei a primeira vez, que ele simplesmente faz isto. Tem esta opção também. Eu acho que você vendo todos esses modos de fazer, então você vai acabar entendendo o que você consegue fazer com cada material, tá? Fazer com ele todo aberto, fazer com ele desta forma, avesso, direito e depois pro avesso, ou então fazer a aplicação do viés de todas as formas que eu ensinei. E por último, nós vamos fazer a aplicação de quem? Do viés de Boneon, tá bom? O viés de Boneon, eu gosto muito de fazê-lo para acabamento delicado, digamos assim, de fraldinha de boca. Eu gosto muito de fazer o uso do viés de Boneon quando a gente usa o vivo, então a gente vai fazer o acabamento interno. Tem gente que usa bagum, tem gente que usa esse viés de algodão, mas eu acho esse viés de algodão duro. Então eu gosto de usar o Boneon, por quê? Por conta da maciez que ele tem e a facilidade que ele tem de trabalhar um contorno. Então, ó, aqui eu tenho um trabalho que eu tenho um contorno e a gente vai fazer o uso deste viés de Boneon. Então, por gostar desse viés de Boneon para fazer parte interna, por exemplo, uma frasqueira que eu preciso usar, eu tenho que ter um pouquinho dessa elasticidade, ele vai se encaixar muito bem. Então, é simples, tá? Eu vou, ó, colocar ele dobradinho aqui na metade, ó, exatamente aqui, ó, abraçando o meu material, ó, abracei, certo? Eu dou um primeiro pontinho, ó, dei um primeiro pontinho e dali pra frente, o que eu vou fazer, ó? Com uma mão eu seguro o meu material e com a outra, ó, eu puxo um pouquinho. E essa puxada, ele automaticamente se encaixa. E eu vou passar, ó, o meu pezinho de máquina. O que eu vou fazer na curva? Eu vou continuar fazendo a curva, dando esta leve tensionada. Ó, chegou a hora da minha curva. Vou bem devagarzinho, tensionando. Ó, tensionando até eu passar toda a curva. E pronto, eu acabei. Tá? Olha o que ele faz na curva. Olha como ele acomodou na curva. Olha isso, ó. Certo? Ele faz essa acomodação por conta desta tensão que ele me oferece, porque as linhas são horizontais. Então, ele acompanha este sulco e esse sulco realmente tem que ficar bem certinho aqui. Mas é tão intuitivo encaixar, dar o primeiro pontinho e ir puxando um pouquinho este Boneon, que você vai ver que você não tem dificuldade. Ele não é rígido, ele é macio para fazer estas curvas e para fazer esta aplicação. Bom, eu expliquei algumas técnicas e formas de utilizar um viés e um debrum. Então, estude direitinho este vídeo para que você entenda as diferenças. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre como fazer o viés no tecido, é um vídeo à parte, bem explicativo. Mas esse vídeo eu queria mostrar como
qual a diferença de viés e de debrum e como aplicar, tá? Eu uso muito todos esses materiais na minha vida, no meu dia a dia, tá? Então, às vezes tem um trabalho que eu tenho que usar esse viés de algodão no zíper, né? Então, se você ainda não viu esse vídeo sobre viés no zíper, clica aqui, que ele dá um acabamento super bonito do viés no zíper. E também dentro eu tenho uma peça que eu preciso fazer o acabamento com o viés de boneon. Tudo tem que ser prática? Tudo tem que ser prática. É uma questão de prática. Eu não sabia fazer tudo isso logo de primeira. A gente vai fazendo, a gente vai praticando e aí a gente vai entendendo quais casos a gente utiliza. Um viés com aba aberta, qual técnica com viés, qual material a gente vai precisar usar o viés com aba fechada. Ah, eu quero personalizar, então eu quero um viés de tecido, então eu vou fazer com o tecido que eu estou utilizando. Ah, mas eu quero usar sintético. Tudo bem, eu vou usar um debrum de sintético. Quero utilizar essa forma, quero utilizar essa. Ah, dentro eu quero pôr um viés de boneon, porque o viés de boneon, ele é macio, então põe o viés de boneon. Eu sempre digo que para tudo existe um material adequado e a técnica correta. Estudem bastante esse vídeo para que vocês consigam entender cada um e praticar. Eu espero que você tenha gostado dessa dica sobre viés e debrum. Eu espero que você tenha entendido a diferença de cada um e como são as suas aplicações. E se você gostou desta dica, curta este vídeo e se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender a dica especial que eu fiz para vocês. Esta é mais uma dica oferecida pelo meu ateliê Sofia Tereza Costura Criativa. Então eu convido você a me seguir nas redes sociais, no Instagram Sofia Tereza Faz e no canal do YouTube Sofia Tereza Faz. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim e até o próximo vídeo. Tchau!